ao quarto trimestre de 2024. Estamos muito felizes e gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos sugestões, ideias e materiais com você, professor da Sala do Hall do Berço. Esses últimos dias, estamos nos preparando para receber um novo currículo. Então, cada momento de aprendizado para as nossas crianças, bem como para você que é professor, é uma certa nostalgia, porque estamos deixando o elo da graça e ansiosos para receber este novo currículo. Portanto, fique bem atento a cada sugestão, a cada ideia, a cada dica que iremos compartilhar aqui com você. Como a Sala do Hall é muito especial, nós também temos dicas e sugestões muito especiais de alguém especial. Ela é esposa de pastor jubilado, ela é mãe de um casal de filhos, vó de 3 netos. Sabe de que eu estou falando? Da nossa querida Vânia Seifer. Vânia, primeiro, muito obrigado por estar conosco aqui, compartilhando as suas experiências. Por falar em experiência, quanto tempo, quantos dias você tem de Hall do Berço? Professores, bem-vindos ao quarto trimestre. Realmente, Marcilei, essa é uma grande oportunidade e soma-se a tremenda responsabilidade que a Sala do Hall do Berço impõe. E eu, quando comecei, tenho que voltar lá no tempo, então eu comecei há 41 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha. 41 anos, muita experiência, muita dedicação. Vânia, nessa experiência, nessa bagagem toda que você tem, cuidando da Sala do Hall, por que você acredita que se deve ter dedicação e cuidado com essa faixa etária? Eu tenho um exemplo. A criança, nessa idade, é uma página em branco. E aí a pergunta, o que vamos escrever? Pois que me condicionou a, desde então, trabalhar, porque eu queria isso para os meus filhos. E de antemão, devido já à minha vivência, eu quero isso para os meus netos. E quero para os filhos desses netos. E a gente tem que deixar isso claro, na nossa família. Então, eu creio que só essas palavras já dão um entendimento dessa importância. Porque na minha família, a minha filha, ela continuou o que eu deixei. Porque ela acompanhou e acompanha, acompanhou desde a idade tenra, ela acompanha ainda os filhos no Ministério da Criança. Ela vai seguindo junto, E ela teve esse exemplo, assim, como mãe, eu deixei esse exemplo a ela. E hoje a gente quer também que os nossos netos continuem, porque isso é importante. Esses primeiros anos são importantes. Graças a Deus, eu como esposa de pastor e sabem da nossa vivência, pastoral, às vezes a gente tem dificuldade com nossos filhos e graças a Deus eu tenho hoje a Lana, com 41 anos, tenho o meu filho que é 5 anos mais novo e nós temos uma família ali que ainda está aos pés de Jesus. Amém. Então é um privilégio, E hoje nós temos os netos também caminhando. Então, com essa fala e essa experiência minha, eu creio que essa importância é devido aos primeiros anos da vida deles. Resumindo, o que a gente tem que trazer é aplicar tudo isso que a gente faz ali nas vivências de cada um. E a família está inserida ali naquela classe. E essa família é a mãe. Hoje, nós temos até um privilégio, que é um privilégio, os pais estarem também. Tem muitas vezes ali onde eu estou, na classe do Hall do Candeias, que a gente vê a presença dos pais no lugar de algumas mães. Às vezes eles fazem essas trocas. E aí a gente estabelece que há um vínculo familiar.
E quando eles aprendem conosco a trabalhar todas essas práticas, né, que estão ali vivenciadas no programa, e em casa é um resultado, porque em casa eles vão tentar ali, com aquele processo, também fazer. E aí os cultos se tornam agradáveis, a gente vai estar trabalhando com material que eles vão poder levar para casa, nós vamos estar falando nisso, e aí a gente tem um convívio social ali, não só que aborda o trabalho com aquelas crianças, mas a gente tem os pais ali. E é uma responsabilidade, porque tudo que a gente vai fazendo ali, eles estão nos olhando, né? Copiando e são adultos que de alguma forma estarão ali percebendo algumas deficiências nossas, ou preparo, que muitas vezes, pensando que são crianças, a gente não se prepara tanto, mas eu creio que é uma sala assim, que a gente tem que ter muita preocupação. Realmente, eu pude ver, né, algumas mães dando depoimento de como tem sido o crescimento, não só físico dos seus filhos, né, mas esse relacionamento da criança uns com os outros ali e das famílias também. Realmente é um trabalho encantador. E por falar em um bom trabalho, vamos entrar nos incentivos do quarto trimestre. Vamos. Porque senão a gente vai ficar aqui conversando e é muito bom, muito agradável, temos muito o que conversar mesmo, coisa. Não é? Mas os professores estão querendo os incentivos. Verdade, querem ir para a prática. Temos incentivos no quarto trimestre, Vânia? Temos. A sala do hall do berço tem que ter um ambiente preparado, que claro, todos preparamos, mas ele tem que ser adaptado completamente. Então, essa palavra completamente é forte. Sim. Para as crianças. Para que elas possam ali ser o ambiente delas, né? A gente tem que aguçar esses sentidos. E nessa fase da infância, é necessário trabalhar essa parte cognitiva através dos sentidos. Então, ela precisa usar o tato, quando ela pega, né, aqueles objetos. Ela precisa usar a audição quando ela ouve as músicas, que é tão... No hall existe, né, aquela formalidade daquelas musiquinhas, adentrar nas partes das histórias. Elas precisam usar o olhar. Então, nós temos que ter figuras, elementos visuais. E esses elementos visuais têm que ter um preparo para isso, né? A gente tem que cuidar com esses elementos visuais. Hoje elas estão diante de telas e tem de tudo, né? E uma das coisas que a Ellen White fala é que a gente deve trazer ali na sala do hall elementos visuais o mais possível ao natural. Está atrelado a essa questão dos sentidos. E aí a gente tem que trazer isso. Mas o que foi pedido foi um incentivo, né? Inicialmente, nós temos aqui uma caixinha e usamos para aqueles minutos prévios. Chega uma ou outra criança mais cedo, né? E o grande desafio do hall é fazer com que os pais cheguem cedo. Então, a gente tem que propor algo que atraia. E aí, nós temos essa caixinha. Ela diz assim... Muito bonitinha. Diversão, mão na massinha. São coisas que elas utilizam, que isso é importante demais, né? Nessa construção do pegar. Tem a ver muito com essa infância. Então, elas vão chegar e a gente vai abrir a caixinha e nessa caixinha tem uns cards. Tá aqui para visualização um pouco, né? E nesses cards tem propostas. Vamos pensar na primeira história, né? Que é a da filha de Jairo. E nós vamos falar sobre saúde. E daí nós temos o quê? Uns cards com frutas. E o que elas vão fazer? A gente vai entregar a cada criança. A mãe é o principal na sala. Eu sou a coordenadora da sala do hall. Eu estou coordenando para que esses pais
tem o seu papel. Hoje as mães trabalham, às vezes as crianças sentem necessidade da presença da mãe, né? Principalmente aquele já de 2 anos, 3 anos. E nós temos essa experiência lá, né? Dessa criança que às vezes mostra certas atitudes, a gente percebe que é chamando a atenção para a mãe. Então, nesse momento, ela junto com o filho vai estar ali. Juntos, trabalhando. Com essa ludicidade. Construindo algo juntos. Juntos. Muito que, bom. inclusive, isso depois vai para, se as mães querem esse material, elas podem fazer isso em casa, naqueles momentos do pôr do sol, né? Para atrair. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer a massinha e construir as frutinhas, e daí elas vão produzir, colocar a massinha aqui. Hoje nós temos uma massinha que ela, deixa eu ver se eu acho o papel, aqui ó, massa de EVA, fazendo propaganda, né? Ela é ótima porque ela não é igual a outra massa que fica caindo, sujando, né? Ela não, ela solta facilmente, a gente pode usar. Ali no chão a gente tem um tatames, né? E elas usam. No primeiro momento que elas pegam a massinha, ela é tão macia que elas não conseguem dizer, não, vamos pegar e fazer a bolinha para colocar aqui. Elas querem ficar na mão. Então isso é um processo, porque roda o berço é rotina. Cada sábado um pouquinho. Sim. Então seria esse o incentivo dos minutos prévios, para fazer com que cheguem um pouco mais cedo. Então aqui nós temos uma caixinha de presente. Durante o trimestre, todas as 3 histórias, elas vão falar que Jesus nos ama. Então é aquele duelo da graça, né? Não ter saudades de falar que quando Jesus me ama é a graça. E no final, né, que é a última história, que vai ser do Natal, é como eu amo a Jesus. De que forma eu amo a Jesus? Que aí é a adoração, ensina a adoração. Aí, o que vai acontecer? Na primeira história, nós vamos ter ali um painel com a frase falando assim, Jesus me ama, que vai estar entrelaçado em todas as 3 histórias. Daí, nesse momento, tem embaixo uns coraçõezinhos com os nomes deles. E depois do painel, tem ali uma montagem de uma manjedoura com o bebê Jesus, né? Para a gente estar trabalhando desde o início até o final, que culmina no Natal. E essas caixinhas vão estar num local, e qual vai ser o objetivo dessas caixinhas? Cada um vai ter o seu, aqui é a identificação, como amar a Jesus, e no programa eu adaptei, né, colocar uma música em que elas cantam, ó Jesus, na manjedoura eu vou te amar. Mesmo sendo tão pequenos, vou te amar. E um presentinho eu venho te dar, que é o meu coraçãozinho, para te amar. Que elas não entendem, assim, né, na teoria, esse amor. Eles entendem amor pela mãe, pelo pai. E agora é Jesus. E nessa caixinha vai ter umas mensagens com palavras-chave, né? Então, no primeiro sábado, elas não vão estar levando a caixinha. A gente só vai apresentar que tem aquelas caixas de presentes. Aí a gente vai mostrar, ups, a caixa está vazia, né? E elas vão ficar curiosas o que vão fazer com essas caixas. Aí a gente vai propor, aí como eu falei, trabalha as crianças e pais, né, mães? E aí vai propor. Então, vamos lá. Na primeira história, nós vamos propor a palavra-chave hábitos saudáveis. Uma característica interessante dessas mães é que elas gostam de falar sobre o que essas crianças fazem, né? A gente tem um grupo e muitas vezes elas ficam, minha filha aprendeu o que é compartilhar. Teve uma história até da minha neta, ela não sabia o que era compartilhar, e a gente falou isso nas histórias agora do último trimestre, né? E aí, o que acontece? Na prática, ela foi vivenciando algo que a gente já trabalhava nas salas e em casa, aí a mãe veio com a história. Ai, minha filha, agora a palavra na boquinha dela é compartilhei, mamãe. E tudo ela estava compartilhando. E nisso as outras mães começaram também a trazer fatos de vivências, né? E esses cultos.
E vai trazendo histórias, e é maravilhoso ouvir as histórias dessas mães, porque é aquela coisa da criancinha pequenininha, tudo é lindo que faz, Tudo, né? E fala. A mãe vai trabalhar essa palavra, hábitos saudáveis. Nós vamos ter 3 para um sábado ficar mais tranquilo, para dar um espaço, Sim. né? E aí ela vai trabalhar durante aquela semana hábitos saudáveis e vai começar ali na vivência dela com o filho, com a família, para trazer esses hábitos saudáveis. E quando ela perceber que há algo suficiente para ela escrever sobre aquela criança, aí ela vai escrever, só que ela vai escrever para se tornar uma memória para o filho, mais adiante. Ela vai registrar Isso. os fatos que têm a ver com a palavra-chave que tem acontecido durante aquela semana. Isso. Aí uma coisa interessante é assim, filho querido, foi tão importante, foi tão emocionante ver você se alimentando, usando aquela frutinha. Eu não sei, ali ela vai, Sim. é como se ela estivesse escrevendo para o filho, deixando registros ali. memoráveis. Exatamente. A gente vai orientar as mães de como elas vão fazer essas cartinhas. Quando chegar no sábado seguinte, que foi o primeiro, certo. foi a primeira palavra-chave, vai ser trabalhado ali. Quando chegar no sábado seguinte, aí eles vão, no momento inicial, né, que tem as boas-vindas e tal, aí vai ter um momento deles levarem essas mensagens e colocar dentro da caixinha. Por quê? Isso vai mostrar que ele está dando a Jesus, né, aquilo que ele está aceitando trabalhar uma saúde. Uma parte da vida dele. Exatamente. Que foi o que ele viveu durante a semana, ele está dando de presente a Jesus. E essa é a forma que eles compreendem esse amor a Jesus. Né? Chegou no outro mês, outra história, aí vai ter paciência. Então, perceba que essas palavras-chave tem a ver com a história do mês. Do mês e tem a ver como eu amo Jesus. Né? Na prática, na vivência. Okay. Gratidão, que vai ser no final. Perdão, né? Sim, Quando o pastor pega a ovelhinha. Aí tem toda ali a história para a gente falar sobre perdão. Bondade, que acho que é da filha de Jairo, né? Vai falar sobre oração também nessa história da filha de Jairo. Vai falar de obediência na história do bom pastor. Então, assim, quando tiverem, né, em mãos esse material, vão perceber que os 3 meses vão ser para essas aprendizagens, né, não teóricas. E aqui coloca. E agora o fechamento, que é a coisa mais linda que eu amei. Isso aqui eu pedi para uma pessoa da área fazer, né? E é que ela fez, eu encomendei isso aqui. A mãe, já no final de tudo que acabarem, né? Os 13 sábados. Na verdade, eu fiz só 12. 9 palavras-chave. Para não demorar tanto. Sim. Aí quando chegar no sábado, vamos dizer, do Natal, né? Aí eles vão pegar a caixinha. Agora tá cheio de mensagens. E a gente vai fazer, de repente a gente faz à tarde uma lanche coletivo, cada mãe pega e lê alguma cartinha ali, não sei, aí vai ser... Fazer uma dinâmica, troca, uma lê da outra. Esse aqui é um álbumzinho, e com as minhas memórias. Aí o que vai acontecer? No dia de oração, não tem a mensagem? Pega uma mensagem aí qualquer só pra gente, só colocar aqui. Aí aqui tá. Colhe aqui a cartinha. Referido a referência é oração. Aqui. Aí a mãe vai pegar, e colocar aqui a mensagem sobre oração e uma foto. Né? Isso previamente a gente fala para elas. Que bondade. Lindo. Que lindo. Aí vai colocar lindo. aqui a cartinha e a foto de alguma que coisa. Tem a ver com o tema. Com o tema. E aí vai, envelope. Hábitos saudáveis, enfim. Cada envelope desse com a palavra-chave, com a mensagem da mãe, vai estar aqui, neste albinho, né? Que vai
ter o resto da vida deles, né, ali. Uma memória afetiva, vivenciada na escola sabatina, com esse vínculo espiritual muito relevante. Quantos incentivos lindos, não é verdade? Estou amando ver este envolvimento de pais, professores, em prol de que as crianças realmente vivenciem os incentivos e gostem de estar participando ali da escola sabatina. E para as lições, Vânia, o que você tem de incentivo para as lições? Temos 3 histórias no último trimestre: a história da filha de Jairo, o bom pastor, o nascimento de Jesus. Isso. E temos incentivo para essas histórias? Na verdade, a gente tem um material, né, já experimentado. Essa classe do Hall tem sido o nosso laboratório. Enfim, para a história de Jesus ressuscita uma menina, a gente tem o painel para que eles entrem na sala e internalize o que vai ser a história, mas não aquela complexidade de cenários. Então a gente vai ter ali a cama, um personagem, né? A gente vai dar assim aquela ênfase a esse material. Aí, para essa história, o que nós estamos vendo assim, um resultado? Nós trabalhamos então com o quadro imantado. Além daquela proposta de um cenário único para chamar a atenção, a gente tem esse trabalho com o quadro imantado. Esse quadro tem imã, e aí a gente tem os cenários. E os cenários são propostos lá no manual do Hall. Tem várias partes de como você trabalha a história. A gente não faz tudo que está ali. A gente estuda, dá uma olhadinha e aí traz para um programa nosso, estabelecido na compreensão que a gente tem do perfil, né, das crianças. Das crianças, dos pais, dos comportamentos. E dentro disso a gente faz esse programa, né? E aí ele fica ali estabelecido. Porque como tem uma quantidade grande de crianças, não dá para fazer tantas dinâmicas. Então a gente tem que resumir, até para não cansar. E essa ideia de ter muito material na mão delas ali, como a gente fazia, a gente tirou, porque elas não se concentram, elas querem pegar um, depois querem pegar outro, e trabalhamos esse novo método, né? Então a gente tem ali no momento da história, eles tem a bibliazinha que abrem, e a gente começa a montar, né, as partes da história. Então, a primeira história do mês vai ser Jesus ressuscita uma menina. Vamos usar esse material. A Bíblia, aqui dentro estão os personagens, todo o material que a gente vai trazer aqui para o quadro imantado. As crianças vão ter também o seu material. E aí vai, quando começa com o barquinho, Jesus estava naquele lago com seus amigos, e aí vejam que já estabeleceu, né? E eles acham o máximo ver fazendo isso. E aí eles ficam vendo, como eles têm o material deles, eles não vêm perto de mim para mexer, porque eles têm onde mexer. Aqui, aí vem Jesus, estava ali na praia, e muitas pessoas vieram ao encontro de Jesus. Então vai percebendo que nós temos todos os elementos da história, ó. E eram muitas pessoas, aí a gente vai estabelecendo aqui a quantidade de pessoas. E agora tem Jairo, que ele quer encontrar Jesus. E ele não consegue, porque tem muitas pessoas ali, né, perto de Jesus. Até que ele consegue e fala para Jesus a dificuldade que ele está. E assim vai a história. Aí tem a segunda parte, aí tem Jairo chorando, né? E assim a gente vai tirando alguns elementos, deixa aqui, ó, Jairo chorando, porque veio uma outra pessoa, um parente dele lá, e falou que não adiantava mais Jesus ir, porque a menina já tinha morrido. Então tem todos os personagens para cada parte da história. Aí chega o momento da casa. Pode tirar.
Aí a gente tem a segunda parte da história, que fala da casa que estavam as pessoas ali chorando por causa da morte daquela pequenina, né, daquela menina. Aí tem os personagens aqui chorando. Aí tem Jesus, que aí Jesus vem, entra na casa e aí fala com Jairo, com a esposa. Então esse é o momento de Jesus entrando ali, pessoas já chorando devido à morte da menina. E a terceira parte, que seria lá no quarto da menina. Aí, essa é a parte em que Jesus cura a menina. Então está ali, ó. Aí a menina é curada, os pais ficam agradecidos. Aí tem outro elemento aqui que Jesus pede para que traga alimentos, né, para ela, porque ela ressuscita, ela acorda fraquinha. E aí temos a menina feliz, a mãe, e assim a gente deixa tudo organizado, né, para na hora ir pegando corretamente os personagens. Aqui. Aí a gente já tira ele, né, com a menina, e aí coloca Jesus. Me ajuda a achar aqui, Jesus aqui. Aí coloca Jesus, ela ali já traz o alimento, e aí finaliza com um agradecimento pela vida daquela menina. Claro que todo esse material vai sendo intercalado às músicas, né? Alguns elementos ali concretos, que podemos ver uma malinha de pronto-socorro com band-aid, né? Com algo ali que a gente vai falar sobre cura, sobre cuidados com a saúde. Né? O momento da oração, porque a oração é ensinada nessa lição. Então, vai vir, mas são poucos, porque a gente já tem esse aqui que já é bem abrangente. E realmente vai ao encontro da necessidade da criança de aprender, né? E a repetição da história, realmente um material fantástico. E eles têm essa possibilidade de estar com esse material em casa e trabalhando o culto. A criança vai ali todo dia, né, no culto, aí ela já começa no já no terceiro sábado, ela já está ali manuseando tudo, conhecendo a história. E o impressionante é que elas ficam tão assim aconchegadas à história que para tirar para uma nova, eles sentem dificuldade dessa mudança. Se apegam à história. Muito bom. A do segundo mês é o Bom Pastor. E daí, o que vai acontecer? Nós teremos o cenário, né, com o pastor, com as ovelhinhas lá, e vai haver essa interação delas pegarem as ovelhinhas, colocar para beber água, tem um laguinho. Então isso é muito importante, porque é esse momento que elas querem estar junto com o cenário, fazer parte disso. Porque não é imitação, elas querem fazer aquilo que a gente está fazendo. Então, esse vai estar bem lá definido. Só que aí a nossa proposta é trabalhar, né, também com esse elemento visual, porque é o momento em que elas agora vão construir aquela história, assim, tipo, verbalmente, né, a gente falando, ela construindo ali nas fases dessa história. Então, nós temos aqui os cenários. Pega aqui, por favor. E o processo é esse, o cenário do campo, onde as ovelhas, o pastor, né, leva as ovelhas, ele cuida dessas ovelhas, aí leva para águas claras, límpidas. Agora ele vai e a ovelha perde, então aqui tem um espinheiro, aí tem o pastor procurando a ovelhinha. Da mesma forma que foi de Jairo, a gente tem esses personagens para ir colocando, e eles lá fazendo deles. Aqui, quando ele traz a ovelha, depois a gente retoma essa parte aqui para dizer que ele ficou feliz de ter encontrado a ovelha e vai lá mostrar para os amigos.
Isso aqui termina sendo quase que um quiz, né? Que a gente vai perguntando, e a ovelhinha perdeu? O que o pastor fez? Aí eles vão colocando a figura, interagindo ali, é bem interessante, né? A proposta, que seria quase igual a de Jairo, mas observando que nós temos o cenário base. E aí nessa história pode também se ver que a história, tanto a de Jairo como a do Bom Pastor, vem esses elementos que a gente vai estar colocando na pastinha deles. Por exemplo, na do Bom Pastor, a mãe traz de casa, veja a participação do lar, né? Uma roupinha deles que é bem de lã, né? Que é bem quentinha, macia. Aí eles Muito pegam. fofinho. Tem um momento lá que vai falar que assim como o pastor cuida das ovelhas, Deus nos deu a família. E aí eles vão trazer uma foto, já na pastinha, né? Uma foto do papai e da mamãe. E aí vai mostrar o filho e a nora. E aí eles vão pegar o retratinho e aí vai ter uma música com esse material. Então nós temos a proposta para a história, para eles estarem vendo os personagens, cenários, e temos essa aqui também que fica atrelada, né? Para que eles estejam pegando, aí mostrando. Aí tem a musiquinha Meu Papai, Minha Mamãe, tá tudo lá no manual. E tem um momento lá também que eles, que também, por isso que fez aquela parte dos presentes, nessa história fala que usando os sentidos da visão. Então, eu amo a Jesus, aí vai falar sobre os olhos, os meus olhos para ele eu darei. Aí eles vão colocando, né, os coraçõezinhos, dizendo, a minha boquinha para Deus eu usarei. Tudo dentro assim da história e trazendo assim essas músicas que estão junto com as histórias. Faz parte do programa. A gente, como eu falei no início, estabelece um programa, tira ali do manual aquilo que é mais aplicável no perfil de sua sala. E aí vai ter Jesus Me Ama, que usa as bandeirinhas. Eu esqueci de mostrar, mas na historinha da menina, quando ela ressuscita, aí a gente vai cantar de felicidade, porque quando o pastor acha a ovelha, também tem felicidade, não é? Então, esses elementos são bem interessantes, mas você percebe que não são muitos, né? Isso que eu estou mostrando parte, pelo menos, das duas histórias que vai estar usando, né? Vamos para a terceira história. Dezembro chegou, é Natal. Tão lindo, né? Tão linda a história. Então, o processo de todas elas é que as crianças têm uma pastinha. E nessa pastinha vai estar o material. Lembra das cenas montadas aqui com os personagens? Eu falei que cada um tem o seu. Os pais já adquirem o material, né? Sentam ali com as crianças, vocês vão perceber isso na filmagem que vai estar passando. E à medida que o professor vai contando, elas vão utilizando. Só que na história do Natal, nós fizemos um procedimento diferente. Até porque esse material foi produzido, é o mesmo, só que em tamanho maior. E a nossa intenção é trabalhar, levar para a igreja, para não ter que fazer nova ornamentação. É aquilo que foi produzido, né, ali, que até é um 13º lindo, as crianças entrando com as caixinhas e tal. Então tem esse cenário já maior, por ser uma história complexa do Natal, né, tão linda, e a gente trabalha o elemento, o cenário maior. E a gente não vai estar trabalhando com o quadro imantado, mas é outra possibilidade. Então, as crianças estão aqui, trazem sua pastinha, dentro tem os elementos que vai conduzir a história, além desse material com cenário e personagens, a estrelinha, que vocês vão estar percebendo ali na filmagem, eles cantando, a música, a Bíblia, que eles precisam ter para eles
colocarem onde está Jesus na Bíblia. E esses são os materiais que eles vão estar utilizando. Tem um chocalho também, né? Que eles vão estar cantando Jesus nasceu, Jesus nasceu. E vocês vão perceber lá na filmagem o material. Todo o material. Jesus nasceu, né? E o que vai acontecer? Eles precisam entender que quando vão para a escola, eles têm que levar mochilinha com os objetos que vão ser trabalhados na escola. E na igreja também, né? Vamos criar nessa nova geração a ideia de levar a Bíblia, de levar aquilo que... O material próprio para a igreja. Então, os pais têm o material. Ai, cadê o meu material de ir para a igreja? Né? Porque hoje é tão incomum, a gente não vê mais as crianças com a Bíblia na mão, indo à igreja, né? Sem a lição. Sem a lição. Então, nós temos que trabalhar essa primeira infância dentro desses aspectos. E aí, vocês vão ver no vídeo o procedimento disso, é muito interessante. Tá tudo lá bem orientado, vocês vão perceber como trabalha. E finalizando, eu creio que é interessante mostrar. Hoje, atualmente, a gente está trabalhando com esse recurso. Então, ele vai num plástico, aí a mãe coloca dentro aqui da pastinha. E agora eles têm os personagens que eles vão ver na ornamentação. E à medida que a professora for contando, eles vão colocando, né? Só que são soltos, né? A primeira etapa desse trabalho foi assim, com o material assim solto. E agora nós estamos já elaborando um novo recurso, que é protótipo aqui, mas já vão perceber que em vez de ficar uma história para estar os pais adquirindo por mês, eles vão adquirir esse material do livrinho. E esse livrinho já vem as 3 histórias. Então aqui nós temos a cura da filha de Jairo. Aqui dentro tem os personagens. Aqui tem os velcros para eles irem colocando. Lembra o barco? Tudo que eu mostrei aqui na parte anterior. A sala, o quarto. Então esses personagens vão estar aqui. Então eles têm esse livrinho. Apresenta ali na salinha, as mães ajudam a compor, leva para casa, faz culto e tem o material. Aí nós vamos para a história do Bom Pastor também. Aí quando eles chegam no mês, aí tá aqui os personagens, vão colar não, botar no velcro, porque vai tirar, colar, colocar no velcro, tirar. E daí tem aqui, ó, o local das ovelhas, todos os cenários, onde levava para as ovelhas tomarem água pura, enfim. Quando chega aqui é a do Natal, que no caso a gente vai substituir isso por esse livrinho e eles vão pegar as figurinhas, né, que estão aqui, aí vão colocar aqui, ó, no velcro. Aqui foi quando o anjo falou para Maria do nascimento, né? E aí Maria ajoelhadinha aqui, ó, e o anjo falando. Imagina as falas que eles vão criando, não é? Do livrinho. E daí vai processando aqui a história, quando Maria vai no burrinho. Lá vocês vão perceber o movimento do clipe-clop, que é bem interessante. Aí os reis magos, tem os pastores, enfim. Eles vão pegando essas figurinhas e vão colocando aqui nos cenários. E é um momento assim bem prazeroso trazer essas histórias e ele ter esse material para que os pais estão ali assistindo a escola sabatina, vendo esses processos. Quando chega em casa, eles reproduzem, até com mais criatividade. Sim, né? Mais tempo, dentro da linguagem e a necessidade do filho. Do filho, individual, né? Que é aquele trabalho individual. Vânia, muito obrigada por essa generosidade em compartilhar conosco, compartilhar com cada professor que está nos assistindo, essa sua experiência, os materiais, as ideias, né, sugestões. E você, professor,
Faça bom uso deste conteúdo, aproveite essas direções que foram dadas aqui e que Deus abençoe. Desses materiais, boa parte deles estarão disponíveis no QR Code no final deste vídeo, para que você possa acessar os endereços de como conseguir cada um deles e como ter também na sua sala a riqueza desses materiais, dessa proposta de trabalho que hoje nós estamos fazendo para cada professor do hall da nossa querida e amada igreja. Que Deus abençoe você.